Existe um título gigante, sabe? Que foi dado a um homem que, sozinho, mudou o jeito que o mundo inteiro via um continente. Hoje, a gente vai mergulhar na história por trás desse título e do autor nigeriano que o conquistou, Chinua Achebe. O pai da literatura africana moderna. Pensa bem, é um título com um peso enorme, né? Não é só sobre criar algo novo, é sobre redefinir tudo. É quase como dizer que a literatura africana, do jeito que a gente conhece hoje, praticamente começou com ele. Então fica a pergunta: o que é que alguém precisa fazer para ganhar um título desses? O que exatamente o Chinua Achebe fez para ser visto como o pai de toda uma tradição literária de um continente? Para entender isso, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Ok, vamos dar uma olhada em como era o cenário literário antes do Achebe aparecer. Era um mundo onde a história da África, quase nunca era contada pelos próprios africanos. Pois é. Durante séculos, quem contava a história da África eram os estrangeiros. A gente está falando de exploradores, missionários, administradores coloniais da Europa. Eram eles que escreviam os livros. E claro, a narrativa deles acabou moldando a percepção do mundo todo sobre o continente, né? Sempre criando uma imagem que, no fundo, servia aos interesses e aos preconceitos deles. Olha, e o que a gente vê aqui é um abismo, né? Uma diferença brutal entre essas duas visões. De um lado, existia esse olhar colonial, que enxergava a África como, primitiva, um povo sem voz, uma terra sem história própria. E do outro, a realidade. Um continente com sociedades super complexas, tradições riquíssimas e, mais importante que tudo, com uma dignidade humana imensa. Foi exatamente contra essa primeira visão que o Achebe decidiu lutar. E aí, no meio disso tudo, surge uma voz completamente nova. Uma voz que não vinha de fora, só para olhar, mas que vinha de dentro, para contar a sua própria história. Então, quem foi Chinua Achebe? Bom, ele meio que vivia em dois mundos. Em casa, a imersão era total na cultura e na língua do povo Igbo. Já na escola, que era britânica, ele lia os clássicos da literatura inglesa. E essa dupla visão deixou ele muito frustrado com o jeito que os autores europeus pintavam o povo dele, sabe? Era quase uma caricatura. Foi aí que ele decidiu que estava na hora de contar a história de dentro para fora. E a ferramenta que ele usou para essa revolução não foi uma arma, não. Foi um romance. Um livro. Um único livro que ia simplesmente abalar as estruturas da literatura mundial. Em 1958, ele publica sua obra-prima, O Mundo se Despedaça. Com esse lançamento, nasceu algo totalmente novo. O livro, cujo título original é Things Fall Apart, marcou o começo de uma era. Uma história sobre a África, contada por um africano para o mundo inteiro ler. E o impacto disso foi global e dura até hoje. Para se ter uma ideia, mais de 50 idiomas. O livro foi traduzido para mais de 50 línguas. Isso aqui não é só um clássico da Nigéria ou da África. É, sem dúvida, um dos pilares da literatura mundial. Tá, mas o que fez esse livro ser tão revolucionário assim? Primeiro, em vez de mostrar selvagens, o Achebe apresentou a sociedade Igbo como ela era, rica, complexa, com leis próprias, com arte. Segundo, ele mostrou o custo humano do colonialismo. Não era uma aventura gloriosa, era a desintegração dolorosa de toda uma cultura. E o mais genial, talvez, foi ele ter usado a língua do colonizador, o inglês, mas de um jeito... Ele torceu a língua, sabe? Ele a moldou para carregar o peso, o ritmo, a alma de uma visão de mundo africana. Mas o impacto do Achebe vai muito além de um livro só, por mais importante que ele seja. O que ele fez foi abrir uma porta. E essa porta, uma vez aberta, nunca mais pôde ser fechada. Ele deixou um legado que dura até hoje. Tem um provérbio que o Achebe ajudou a tornar famoso que resume perfeitamente a missão dele. Até que os leões tenham seus próprios historiadores, a história da caça sempre glorificará o caçador. Por tempo demais, a história da África era história contada pelo caçador. O que o Achebe fez foi dar aos leões uma voz potente, a voz deles mesmos. Então, vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo. Como é que ele virou o pai? Bom, a gente pode resumir em 3 passos. Primeiro, ele provou que as histórias africanas eram sim dignas de serem consideradas grande literatura. Segundo, o sucesso dele inspirou uma geração inteira de novos escritores africanos a contarem as suas próprias verdades. E por fim, ele simplesmente mudou o centro do jogo. Ele mostrou que a grande literatura do mundo não pertence a um lugar só ou a uma cor de pele. Ele literalmente redesenhou o mapa.
No final das contas, o legado do Achebe deixa a gente com essa pergunta que é muito poderosa. Quem é que tem o direito de contar as histórias? A disputa pela narrativa, ela está longe de acabar. O trabalho dele nos lembra que cada voz que é recuperada não só enriquece a literatura, ela restaura a humanidade. E essa é uma lição que continua sendo tão importante hoje quanto era lá em 1958.